Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, respondendo a um pedido de um seguidor, eu vou colocar à prova o Commodore Internet Security junto ao Sophos Home Premium contra 100 malwares novos para ver se essa suíte de segurança da Sophos consegue trabalhar em conjunto com o Commodore e se esses dois podem se mostrar um verdadeiro combo matador. Então se liga na vinheta e vamos embora pro vídeo. Esse teste está sendo conduzido utilizando uma máquina virtual criada no VMware, ferramenta essa que se tornou gratuita para uso não comercial. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar, se você quiser, link aqui no card e também na descrição. Para esse teste, eu já instalei as duas suítes de segurança, e o objetivo é que o Sophos seja a minha solução de antivírus, com todos os seus módulos e capacidade de proteção, e aliando isso tudo ao Commodore Internet Security, porém sem o módulo antivírus. Ou seja, o Commodore vai ter apenas o firewall e a sua autocontenção com as configurações que eu faço aqui no meu canal, que eu já te mostrei em outros vídeos. Se você quiser, eu vou colocar o link aqui na descrição para um vídeo mostrando todas as configurações que eu recomendo e também um vídeo bem extenso no qual eu demonstro para você e tento explicar todas as opções de configurações que você pode ter no Commodore Internet Security. Aproveito e faço uma verificação de reputação e aqui o Commodore vai indicar para mim alguns certificados da própria Sophos que estão bloqueados, porque são marcados como não confiáveis. E para que o Commodore não atrapalhe o funcionamento do Sophos, eu marco esses certificados como arquivos confiáveis. E agora sim, está tudo no esquema, eu só vou revisar as configurações do meu Commodore Internet Security, tudo que tiver aqui relacionado ao Sophos que estiver sendo bloqueado ou marcado como desconhecido, e vou mudar o status de reputação de tudo que eu puder referente ao Sophos para arquivos confiáveis. E depois disso, eu abro a interface do Sophos e aqui vale ressaltar uma coisa. O Sophos não é uma solução que você instala na tua máquina e gerencia tudo a partir dela. É uma solução que você instala um agente e todas as configurações, monitoramento e gerenciamento da plataforma em si é feito utilizando uma dashboard online provida pela própria Sophos. Então eu clico em dashboard, ele vai solicitar a minha senha de administrador, o Commodore Firewall detectou uma falha, mas eu não vou enviar relatório, e a dashboard da Sophos vai ser carregada para mim. E aqui é onde eu consigo gerenciar tudo relacionado à minha máquina, que está sendo protegida por essa solução de segurança de endpoint da própria Sophos. Por exemplo, aqui em Protection eu consigo desabilitar ou habilitar todos os módulos de proteção que a ferramenta me oferece. Eu consigo gerenciar como cada um desses componentes irá se comportar. Enfim, eu tenho um controle total sobre a solução de segurança da Sophos através desse painel web. Aproveito então para dar uma olhada na questão de recursos. Eu abro o gerenciador de recursos do Windows para ver o que esses dois caras estão utilizando da minha máquina. O Commodore está utilizando apenas 5 processos, o que é o padrão, e cada um deles consumindo muito pouco recurso de memória RAM, de processador, de HD e de rede. Já o Sophos, por sua vez, possui uma caralhada de processos, sendo que a maioria quase não consome nada e apenas 2 deles possuem uma utilização de memória RAM até um pouquinho elevada. Só que isso faz sentido, porque um desses módulos está relacionado à minha própria verificação em tempo real, à minha defesa em tempo real, e o outro está relacionado ao meu próprio verificador de arquivos, que também está sendo executado e analisando qualquer arquivo da minha máquina em tempo real. Então é de se esperar que esses 2 processos tenham um consumo de memória RAM um pouco mais alto que o comum. Mas beleza, eu vou tentar executar o Commodore Kill Switch para poder monitorar a execução dos malwares. E o Sophos vai bloquear o Commodore Kill Switch. E lembra que eu comentei que você não gerencia nada referente ao Sophos direto da sua máquina? Tudo é feito lá pela web? Então, eu vou acessar o painel web e vou procurar a evidência do Kill Switch que foi bloqueado. E aqui eu posso permitir a execução desse cara, restaurando ele e permitindo a sua execução. E é exatamente isso que eu vou fazer. E agora você vai perceber que no momento que eu permito a execução desse cara, ele já voltou para a minha máquina e já está funcionando. Então eu volto para a área de trabalho e tento executá-lo novamente. E como era de se esperar, ele vai ser executado e agora nada vai atrapalhar. Então eu vou organizar a minha tela para que você consiga acompanhar esses testes. E aqui eu tenho 100 arquivos perigosos, 100 malwares. Todos eles foram baixados no dia 24 de outubro de 2024, o mesmo dia da realização desse teste. E como eu mencionei que são 100 arquivos, todos eles estão compactados e cada um compactado protegido por senha. Eu vou extrair esses arquivos, cada um para uma pasta,
E vale lembrar que, enquanto eu estou fazendo isso, o Sophos está monitorando a minha máquina. Então, era de se esperar que ele já começaria a trabalhar bloqueando várias ameaças. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, eu já posso apagar os 100 arquivos compactados e vão restar 100 pastas, cada uma contendo um malware. Beleza, agora eu posso selecionar todas elas e fazer uma verificação manual direto com o Sophos Home. Quando ele termina de fazer a verificação, eu volto para o painel web para dar uma olhada no resumo de atividade, ou seja, os logs de tudo que foi identificado na minha máquina que vai aparecer aqui no painel web. E realmente está tudo aqui. Então, eu agora posso fazer o seguinte. Cada pasta que eu vou acessar, se ela estiver vazia, significa que o Sophos eliminou a ameaça. Então, cada pasta vazia, eu vou apagar essa pasta. E no final vão restar 10 itens, o que significa que o Sophos, por conta própria, conseguiu eliminar 90 malwares desses 100, o que é um resultado muito interessante. Mas, de qualquer forma, para esses 10 que restaram, eu vou fazer uma verificação manual de novo. E como era de se esperar, ele não vai encontrar mais nada. Restando agora nós verificarmos se esses caras são realmente malwares e o que outra solução de segurança tem a dizer sobre cada um desses itens. Para isso, eu vou acessar o vírus total e vou enviar cada um desses arquivos para lá. Com tudo pronto, eu agora vou dar uma conferida no Comodo Internet Security para saber se tudo que eu preciso dele está ativado e funcionando. Na verdade, eu só preciso da autocontenção. E como está tudo ok, eu agora vou começar a última etapa do teste, que é a etapa na qual eu vou executar cada um desses malwares. O objetivo é verificarmos duas coisas. A primeira é se o Comodo vai conseguir bloquear a execução de cada um desses caras e dessa forma proteger não só a minha máquina, mas também o próprio Sophos. E a segunda ideia é verificarmos como o Sophos vai se comportar quando eu executo esses malwares que ele não conseguiu identificar na verificação manual. Mas antes, eu vou te mostrar os arquivos que eu tenho na minha máquina, até porque, dentre esses arquivos que restaram, pode ser que tenha algum ransomware ou algum daqueles malwares que apagam os nossos arquivos. Então, se tiver alguma coisa desse tipo, e na hora que eu executar esses caras, se algum deles conseguir passar pela autocontenção do Comodo e também pela proteção do Sophos, nós vamos ter uma ideia de que tipo de comportamento esses malwares conseguem executar. Caso tenha algum malware desse tipo, nós temos arquivos para conferir se vão ser criptografados ou se vão ser apagados. E então eu começo a execução desses caras. Você vai perceber um comportamento interessante logo na primeira execução. O Comodo vai bloquear a execução desse arquivo, porém o arquivo vai ser apagado da minha máquina. O que não é um comportamento esperado do Comodo, porque não tem o módulo antivírus. Mas ele faz a verificação na nuvem. Então, caso uma verificação na nuvem traga um veredito de que o arquivo verificado é de fato um malware, é possível sim que o Comodo consiga eliminar a ameaça. Só que tem um detalhe. Quando o Comodo elimina uma ameaça, ele cria uma pasta na raiz do C chamada vtroot e joga essas ameaças para essa pasta. É a pasta de quarentena dele e de itens excluídos. Só que logo mais você vai ver que não existe essa pasta na minha máquina, o que significa um comportamento muito promissor. E ele é composto de duas ações. A primeira ação é que o próprio Comodo, com a sua autocontenção, conseguiu impedir a execução daquele arquivo. A segunda é que provavelmente o Sophos foi quem apagou aquilo, ou seja, quando eu executei aquele malware, o Sophos finalmente conseguiu identificar um comportamento perigoso e eliminou a ameaça. E dessa forma nós temos o resultado de um combo que talvez seja um combo bem promissor de proteção. Por fim, eu vou desativar a autocontenção e vou tentar executar esses caras de novo, esses que restaram, para ver como que o Sophos vai me proteger, se é que ele vai conseguir me proteger da execução desses caras.
E no fim, como já era o esperado, aqueles arquivos que restaram, o Sophos não conseguiu lidar com eles. Mas como a ideia era testar as duas suítes juntas, eu posso ficar tranquilo porque todos os caras que o Sophos ignorou, o Comodo conseguiu bloquear. E agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou fazer a verificação manual dos arquivos que compõem o exploit que arregaça o Comodo Internet Security. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal mostrando uma ferramenta desenvolvida por um hacker que destroça a autocontenção dele. E tem um segundo vídeo no qual o próprio hacker, quem desenvolveu essa ferramenta, troca uma ideia comigo, trazendo várias explicações interessantes. E nesse vídeo, eu próprio tento trazer algumas explicações ainda que básicas, mas que vão te ajudar a compreender melhor o que acontece ali e, consequentemente, você acaba adquirindo um pouquinho mais de conhecimento sobre segurança da informação. Ou pelo menos esse era o objetivo. Fica tranquilo que os links vão estar aqui no card, na descrição ou no comentário fixado desse vídeo. Mas enfim, eu faço a verificação manual desses caras com o próprio Sophos e ele não encontra nada. Mas será que se eu executar, algo vai acontecer? E de fato, eu nem preciso executar. Bastou esperar um pouquinho que o Sophos eliminou a ameaça. Ou seja, o Sophos foi capaz de proteger não só a minha máquina, mas também o Comodo Internet Security. E como isso é interessante, uma solução consegue proteger a outra e dessa forma quem sai ganhando sou eu, ou melhor, somos nós, que somos usuários preocupados com a segurança dos nossos dados. E por fim, eu vou tentar conduzir um último teste, e agora é um script que arregaça o meu próprio Windows. Vale lembrar que esse script não é um malware propriamente dito, é um script que tem uma função meio que conceitual, só que ele mostra uma falha da maioria dos antivírus. E no final, eu vou executar esse cara, porque o Sophos não identifica ele como uma ameaça, e quando esse cara é executado, o Comodo vai bloquear a sua execução. Beleza, já era de se esperar. Então, eu removo esses caras da lista de bloqueio do Comodo e desabilito a autocontenção. Para você ver o que vai acontecer quando eu executo esse cara e o antivírus que eu tiver na minha máquina não consegue verificar a sua execução, nem identificar o seu comportamento e nem me avisar o que pode acontecer. Enfim, eu executo o script e agora eu preciso reiniciar a minha máquina. E esse, meu brother, é o resultado da sua solução de segurança não te protegendo da forma como deveria. Mas claro, independente desse resultado final, com a execução desse último script, a solução da Sophos, aliada ao Comodo Internet Security com o Firewall e sua autocontenção, se mostraram um ótimo combo de proteção. O problema aqui talvez seja que o Sophos não é uma ferramenta gratuita. Se você busca uma alternativa gratuita, ou melhor, um combo de soluções gratuitas, que talvez sejam as melhores opções do mercado, tem um vídeo aqui no canal onde eu coloco à prova o Comodo Internet Security junto ao Kaspersky Antivírus Free. Ambas as soluções são gratuitas para uso não comercial e você pode conferir esse vídeo com o link aqui no card. Enfim, o resultado é bem interessante. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Se você gostou ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. E se você puder e tiver afim, compartilhe esse vídeo para dar aquela força para esse vídeo chegar a mais gente e talvez o canal ter algum tipo de crescimento, porque tem sido complicada a jornada. Mas eu não vou desistir não, tem muita gente que vem aqui e até faz doação de Pix, clica no valeu demais. Enfim, tem muita gente que contribui da forma que pode e isso tudo me dá forças para continuar com o canal e para continuar trazendo conteúdo interessante e melhorando sempre que eu posso. Enfim, é isso, eu espero que tenha sido útil. Valeu, tamo junto, fui! Die.